Bom dia com Jesus. Amém. Nós estamos muito gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós e principalmente pelo que Ele está fazendo, não é? Nos concedendo aquilo que necessitamos para essa hora em que nós estamos vivendo. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Sétima carta endereçada à igreja de Laodiceia, a era em que nós estamos vivendo. Nós cumprimentamos nossos irmãos pela internet e desejamos que Deus continue conosco, fazendo de nós um povo para o seu nome. Podemos ler, todos encontraram? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Essa é a condição da era em que nós estamos vivendo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esta manhã, por essa brisa tão agradável, pelo Senhor ter nos trazido à tua casa, aonde passaremos estes poucos minutos juntos aqui na presença do Senhor, adorando-o e também ouvindo a voz do Senhor, nos preparando para o nosso encontro contigo. Rogamos, ó Deus, perdão por todas as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas indiferenças para com a palavra do Senhor. Porém, o Senhor sabe o quanto anelamos ser cristãos melhores, te amar mais, te obedecer mais, te servir com mais prazer, com mais gozo e alegria em nosso coração. Contudo, o querer está em nós, porém não conseguimos efetuar. Precisamos de Ti. Ajuda-nos, ó Pai.
E agora fale conosco nesta manhã, honrando, Pai, o esforço, a presença de cada um dos teus filhos e aqueles que estão assentados em suas poltronas, em suas casas, através da internet, ouvindo a tua palavra. Fale em cada coração e nos prepare para o nosso encontro contigo, pois sabemos que o tempo está findo. O pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Podeis assentar-vos. Todos são bem-vindos para a nossa escola bíblica nesta manhã. A casa de Deus, este lugar, é o lugar de correção. E como nós lemos, o Senhor dizendo que Ele corrige, castiga todos quantos ama. O amor é corretivo. Mas eu já falei sobre este assunto, porém vamos meditar nele aqui, porque aí fica gravado, E estando gravado, a nossa voz fica aí para ressoar, Mesmo quando nós partimos, aqueles poderão ouvir, ou aqueles que poderão ouvir, ouvirão a gente falando algo do qual Deus tem falado conosco através de seu profeta. Pois bem, nós ouvimos aqui, já aprendemos tudo o que vamos falar, mas simplesmente vamos fazer aqui um reflise. Na mensagem As Bodas do Cordeiro, aqui no parágrafo 55, nós ouvimos o profeta nos dizendo: você tem que fazer algo também. Você tem que fazer algo também. Então ele diz: sabemos que haverá uma noiva, esse é o parágrafo 53, e haverá uma ceia servida nos céus. E isto é tão certo como Deus o é, porque é a sua palavra. E nós estamos esperando justamente isto, E sabemos que aqueles que formarão aquela noiva serão a sua igreja, e eles aparecerão diante dele, com letra maiúscula, falando diante de Deus. Diante dele sem mancha ou ruga, eles, aqueles que farão parte desta igreja, aparecerão diante dele sem mancha ou ruga. E eles têm o material na terra agora para se prepararem. Esse material que nos prepara é a palavra de Deus. Muito bem. Eles têm o material na terra agora para se prepararem. Se você notar, está escrito: ela se aprontou. Ela se preparou. Agora, muitos dizem: se o Senhor tirar de mim esse espírito maligno, esse é o 54, esse espírito maligno da bebida, do jogo, da mentira, do roubo, se o Senhor tirar de mim todas estas coisas, eu o servirei. Em outras palavras, Mas isso é com você. Veja, você tem que fazer algo também. Amém. Quem vencer herdará todas as coisas. Quem vencer, você tem poder para fazê-lo,
mas você deve estar disposto a se render. Vê? Ela se preparou, nos diz a Bíblia, e o profeta disse: eu gosto disto. Amém. Deus não poderia nos empurrar através de um cano, um tubo, não é? E nos puxar pela outra extremidade e então dizer: bem-aventurado aquele que vence, não é? Em outras palavras, você é um bem-aventurado, você venceu. Irmão Brana diz: você não tinha nada para superar, você não fez nada. Ele te colocou numa extremidade do tubo e te puxou numa outra extremidade. Você não tinha nada para superar. Ele simplesmente te empurrou. Mas você tem que tomar decisões por si mesmo. Eu tenho que tomar decisões por mim mesmo. E fazer isto, mostramos a nossa fé e o nosso respeito para com Deus. Ao fazermos isto, ao fazermos a nossa parte, então nós mostramos a nossa fé e o nosso respeito para com Ele, para com a sua palavra. Amém. Eu gostaria de incluir aqui a mensagem desespero. Deus avisou através de seu profeta Moisés que o anjo negro da morte passaria sobre a terra do Egito naquela noite e feriria, isso é, mataria, todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do rei até os primogênitos dos animais. Porém, Deus fez para eles uma preparação. Matar o cordeiro no tempo da tarde, não é isso? Comer a carne assada no fogo com ervas amargosas. E a coisa principal era aplicar o sangue daquele cordeiro nas vergas e nos umbrais da porta. Porque Deus disse para Moisés: olha, nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga de mortandade. Então aquele sangue era o sinal que Deus requeria. Sabendo que aonde estivesse o sangue, então ali estava uma família que pertencia ao Senhor. E o primogênito, então, não deveria ser morto. Muito bem. Então aquele sangue era um sinal. Então eles mataram o cordeiro, estavam comendo a carne assada no fogo, o sangue estava aplicado lá na porta. E o nosso Elias disse assim: e comeram em desespero. Por que desespero? Porque Deus havia dito que o anjo negro da morte passaria sobre a terra naquela noite. Então eles comeram em desespero. Eles haviam visto a grande mão de Deus e todas as suas maravilhas que Deus havia feito através do profeta Moisés. Logo haviam passado debaixo da mostra do sinal, sangue, e estavam tomando a comunhão em desespero, porque sabiam que nesse tempo estava Deus a ponto de deixar cair o juízo. E era um tempo muito perigoso. Meu Deus. Amados, que hora nós estamos vivendo? Estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Esta é a verdade. Nós olhando na Bíblia, olhando na mensagem, e nós vemos tudo tem se cumprido.
Falta apenas a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porém, não sabemos o dia e nem a hora. Então nós devemos estar preparados, porque quando Jesus tirar o seu povo daqui, então entrará o período da grande tribulação. E nesse período a Bíblia diz que muitos vão procurar a morte, vão desejar morrer e não vão encontrar. Nesse período da grande tribulação, a terceira guerra mundial será desencadeada. Oh, amados, e se nós temos um profeta tal como tinha Israel lá no Egito, com aquela mensagem que preparou o povo, sabendo que o juízo estava para cair sobre a terra, Deus nos enviou também um profeta com a mensagem para nos preparar para sairmos daqui antes do juízo. E estas coisas estão na nossa mão. Então veja, porque sabiam que nesse tempo estava Deus a ponto de deixar cair o juízo, e era um tempo muito perigoso. Era um tempo quando todo homem estava se examinando, porque a palavra do profeta não havia falhado nenhuma só vez. Havia provado ser verdadeira. O que dizia sucedia perfeitamente. Eles tinham visto isso. Moisés desferindo aquelas pragas sobre o Egito. Então não havia dúvida que Deus estava no profeta, trazendo para eles aquela preparação. E a mesma coisa Deus está fazendo agora. Através do profeta, Deus trouxe essa mensagem para que, através dela, nos preparemos para sairmos daqui antes da grande tribulação. Agora, como o pastor Albertino sempre tem dito, que a tendência do ser humano é se acostumar com tudo, se acostuma com tudo mesmo, até com as coisas que não prestam. É mais fácil até, se acostumar com as coisas que são más. Essa é a tendência da nossa carne, E aí, quando se acostuma, aí se acomoda. Não é isso? Cruza os braços. Mas aqui na mensagem, abrindo um caminho, que tema, Abrindo um caminho. No parágrafo 52, o profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, nos dá um puxãozinho de orelha. Ele nos diz: irmão, não salte ou pense alguma coisa quando você não estiver certo para ir ainda. Não salte, não pense. Não trate de enganar a si mesmo. Você conhece a sua vida, você conhece a sua posição na palavra, a sua posição em Deus. Você sabe se está certo ou se está errado. Não precisa ninguém dizer. A palavra fala sobre isso. Então, o irmão Branham dizendo: irmão, não salte ou pense alguma coisa quando você não estiver certo para ir ainda. Reticência. E veja que isso não é apenas se unir a uma igreja. Eu pertenço a uma igreja, eu sou crente. Olha, não é apenas só isso. Não é apenas estreitar as mãos de um pregador. E nem mesmo ser batizado nas águas. Pois sabemos que é necessário, porque a Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Tem que crer e ser batizado. Mas o batismo não é tudo. O batismo é o primeiro passo. Sendo justificado pela fé, sendo batizado nas águas de uma forma correta, então você é um candidato
para receber o Espírito Santo. Muito bem, então ele está dizendo, não é apenas unir a igreja, estreitar as mãos de um pregador, nem mesmo ser batizado nas águas, mas a coisa é aceitar o sacrifício provido por Deus, Jesus Cristo, como uma pessoa no seu coração. Amém. O coração humano é a entrada e a saída da vida. E o coração do homem e da mulher deve ser o trono de Deus, aonde Deus, através do Espírito Santo, toma o controle daquele homem, daquela mulher, toma o controle daquela vida. Amém. Então, é aceitar o sacrifício provido por Deus, que é Jesus Cristo, como uma pessoa no seu coração. E o Espírito Santo se moverá diante de ti. Olha, se você tem Deus, se você tem Cristo, você tem o Espírito Santo morando, vivendo no seu coração, então ele se moverá diante de ti como um vento impetuoso. Eu estava meditando ali, pensando, eu vi uns homens varrendo rua, lá na minha rua, lá em Engenheiro Beltrão, com uma máquina dessa, parecendo uma máquina de passar veneno na lavoura, né, de põe nas costas, assoprando assim, aquele negócio assim, e você via só as folhinhas assim na frente, ó. E o irmão Bruno está fazendo essa comparação. E o Espírito Santo se moverá diante de ti como um vento impetuoso, tirando tudo do caminho. Amém. Você não precisa forçar nada. Você não precisa manivelar nada. Irmão Brando, se eu dissesse, eu parei com isso, parei com aquilo, parei... Então, foi eu que fiz, mas eu não parei com nada. Ele veio e tirou tudo de mim. Amém. E ele disse, o Espírito cresce por dentro. Aleluia. Que coisa boa, amados. Essa é a totalidade da vida cristã. Vamos ler isso aqui? Atos do Espírito Santo, no parágrafo 42. 41. Se eu tentasse dizer, bem, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de roubar, eu parei de mentir e assim por diante. Isto foi o que fiz. Em uma palavra mais clara, isso foi eu mesmo que fiz, eu mesmo que parei com tudo, vem? Aquilo seria eu mesmo. Então eu teria algo com que me jactanciar. Mas eu não parei com nada. Ele simplesmente veio a mim e tirou aquilo de mim. Aleluia. Vem? É isto. Então não é o que eu fiz, é o que ele fez. Ele é o dono da obra. Aleluia. Então ele continua dizendo, e então o Espírito Santo habita dentro e cresce diariamente, tirando tudo, né? Tirando toda a impureza, toda a escória. Isso é tal como purificar o ouro, não é? O índio vai malhando, malhando, e vai virando, e vai batendo, e vai batendo, e vai tirando as impurezas. O Espírito Santo habita dentro e cresce diariamente. Cresce, se fazendo maior e maior, e tirando fora as coisas mundanas, tirando fora o desejo da carne, porque, veja, a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. E precisamos de Deus para poder vencê-la. Cresce, fazendo-se maior e maior e tirando as coisas
tirando as ansiedades, a tentação, e à medida que você as vence, o Espírito Santo toma o seu lugar. Amém. E você sabe de uma coisa? Se você tiver uma má tentação de algo que não está certo, vença aquela coisa algumas vezes e você observe o seu testemunho, como ele floresce quanto aquilo. Amém. É Deus fazendo a obra. Aquele que começou em ti a boa obra, ele mesmo aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, nos diz a Bíblia. Então, amados, vejamos bem, não é apenas unir a igreja, pertencer a uma igreja, não é apenas querer bem, amar o pastor, não é? Aquele pastor que é amigável com a sua igreja, etc. E não é nem mesmo ser batizado nas águas, porque isso é simplesmente o primeiro passo, mas é ter Jesus Cristo, que é o sacrifício que Deus proveu para nos salvar. Aquele sacrifício do Calvário é ter Jesus dentro do seu coração e o mundo vai ficar arquejando do lado de fora. Então, amados, nós estamos vivendo nesta era, que é a era da igreja de Laodiceia, que, segundo a Escritura, é uma era morna. E é verdade, podemos ver. A era morna. Então, a Bíblia diz, oxalá foras quente ou frio. Oxalá. Mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca, nos diz a palavra. Vomitar-te-ei da minha boca. Então, nós vivemos nessa era laodiceana, que é uma era morna, mas nós não estamos em Laodiceia, nós estamos em Cristo, nós ouvimos a voz de Deus. Apocalipse 18, versículo 4, sai dela, povo meu, não seja participante de suas obras, para que não incorra em suas pragas, não seja participante dos seus pecados. Graças a Deus que ouvimos a voz do Senhor e saímos de lá. Então, amados, irmão Brana fala aqui na mensagem Perfeição, que nós não podemos estar acomodados simplesmente com algumas coisinhas, não é? Legais que nós fazemos. Perfeição 114. O profeta diz, estamos descansando hoje como legalistas sobre alguma coisa legal que fazemos. Meu Deus, é verdade. Eu não bebo, não fumo, não jogo, não faço isso, não faço aquilo, mas e as demais coisas? E as demais coisas? Ser cristão é ser como Cristo. E para ser um cristão como Cristo, você tem que estar orando e vigiando. Você tem que estar refreando até mesmo o seu pensamento. Porque você é um criador de atmosfera até nas coisas que você pensa. É isso verdade? Você tem que estar refreando a sua língua, porque o apóstolo Santiago disse que é um pequeno membro do corpo, mas é difícil de ser domado. A língua. Com ela bendizemos a Deus e maldizemos os homens que são feitos à imagem e à semelhança de Deus. Misericórdia. Então, amados, não podemos estar simplesmente descansando em alguma coisinha legal, né? Temos que fazer algo mais.
Então o profeta diz: quando eu era um pecador, eu era um leopardo. Por mais que eu tentasse parar com isso, parar com aquilo, eu apenas deixava as minhas manchas mais brilhantes. Eu era um hipócrita com isso, e você também era. Mas no dia em que você chega ao Calvário para a purificação, onde o verdadeiro Cordeiro de Deus derramou o seu sangue, aleluia, deu a sua vida, morreu no seu lugar, e você o tem aceitado, o tem recebido como seu Salvador, e Ele está vivendo dentro de você. Isso é o que conta. Amém. Na mensagem A Ele Ouvi, eu quero ler isso, nós citamos isto, mas muitas vezes não lemos, né? Deixa eu ver se está aqui. Aqui. Não, aqui é o desespero. A Ele Ouvi, onde está? Está cá. No parágrafo 25, são coisinhas, porém essas coisinhas são pepitas. A Ele Ouvi 25, está aqui. Irmão Branham disse: eu sempre disse, se eu somente pudesse segurar uma gota literal do sangue de nosso Senhor Jesus em uma travessa, como eu o seguraria em minhas mãos e apertaria em meu coração e clamaria: ó Pai, eu agora seguro o sangue do Senhor Jesus Cristo contra o meu coração. Que emocionante, alegre e abençoado seria eu segurar uma pequena taça com algo, uma gota do sangue do Senhor Jesus. Porém, saibas que tenho algo maior do que aquilo nesta noite. Eu tenho contra o meu coração nesta noite, e vocês, pessoas, as quais são compradas pelo seu sangue, Ele pensou mais em ti do que no seu próprio sangue, porque Ele o deu para que pudesse te santificar e te trazer em sua presença. Oh, são as coisas pequenas, não são as grandes coisas que fazemos, são as pequeninas coisas que deixamos de fazer. É o que estorva. Porque às vezes fazemos grandes coisas, mas aquelas pequeninas coisas deixamos de lado. Meu Deus, que Ele ajude a nossa fé. No parágrafo 56, William Branham nos diz que não é a bicada do sabiá na maçã que estraga a fruta, mas é a lagarta no meio da fruta é que estraga a maçã. E ele diz: este é que é o problema com as igrejas nesta nação hoje. É o pecado bem no meio, afastados de Deus. Que Deus nos ajude. Não fazer apenas as grandes coisas, mas vamos observar as pequeninas. Orar
vigiar e saber e ver quando o inimigo está se aproximando. Então, amados, não é apenas dizer eu pertenço à igreja, não é apenas estreitar as mãos dos irmãos de um e de outro, não é apenas ser batizado, mas o irmão Brana diz aqui na mensagem Vida, nós estudamos ela aqui, então o profeta mostra para nós que a palavra vida teve um aspecto pervertido nela, porque a própria vida teve um aspecto pervertido. Deu para entender? A palavra vida teve um aspecto pervertido nela, porque a própria vida tem um aspecto pervertido. Porque o que as pessoas chamam de vida, ele diz, isso não é vida, isso é morte. Então eles acham que vida é fumar, beber, jogar, é ter um carro novo, não é isso? E sair com uma mulher hoje, sair com outra amanhã. Oba, isso é que é vida. O profeta diz, quão enganados eles estão. Isso não é vida, isso é morte. Vida é ter Jesus Cristo como seu Salvador, é tê-lo morando, vivendo no seu coração. Amém. Então, aqui na mensagem Vida, ele fala para nós sobre Davi. Ele diz, Davi se rendeu. Davi se rendeu e disse, minha alma está sedenta, como se estivesse em uma terra seca, onde não houvesse água. Tenho sede de ti, ó Deus. Amém. Esse é o Salmo 42, não é? Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma está sedenta, como se estivesse em uma terra seca, onde não houvesse água. Tenho sede de ti, ó Deus. Aí está você, disse o profeta. Davi disse, te vejo no teu santuário. A minha alma está sedenta por aquele poder. Aí está você. Esta é a diferença. Isto é o que faz as coisas diferentes, é ter sede de Deus. Amém. Aquela sede que Deus te dá. Irmão Brana, na mensagem intitulada Sede, ele mostra para nós que Deus colocou no homem aquela sede. A sede por água, não é a sede por isso, a sede por aquilo, mas ele colocou no homem a sede para ter sede por Deus. Como o salmista está dizendo, a minha alma tem sede de Deus. Porém, as pessoas procuram saciar aquela santa e bendita sede que Deus tem colocado no homem com as coisinhas do mundo, fumando, bebendo, jogando, né? A gente vê lá no boteco, no bar, né? E eles conversam e dão risada, não é? E ficam batendo as latinhas. Antigamente era copinha, agora é latinha. Então veja, o profeta está dizendo, esta é a diferença. Isso é o que faz as coisas diferentes. É a sede que Deus te dá. E se você saciá-la com a água da vida. Jesus disse, vinde a mim todos os sedentos, venham e bebam das fontes da vida de graça, sem dinheiro e sem preço. Há uma fonte aberta na casa de Deus, na cidade de Davi. Aí está a fonte pela qual você está sedento, com certeza é ela. Não tente pervertê-la, tentando dizer, eu vou satisfazê-la bebendo. Meu Deus,
Vou saciá-la saindo com esta garota. Eu vou escapulir um pouquinho do meu marido. Eu vou escapulir um pouquinho da minha esposa. Você está simplesmente acumulando julgamento. Você diz: eu não estou satisfeito, irmão Brana. Eu não me sinto satisfeito. Não é de se admirar. É Deus tratando com você. Deus tentando te trazer para alguma coisa. E você toma a sugestão do diabo e sai com ela. Esta é a maneira que a tristeza vem. É assim que a morte vem. Aquela vida não é vida, é morte. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para aqueles que a recebem. Amém. Oh, não sejam enganados. E então o diabo tem outra maneira para enganar as pessoas. Dizendo: eu digo que não bebo, irmão Brana, eu não fumo, eu não jogo, eu não trairia meu esposo ou a minha esposa, eu farei, eu vivo uma vida boa. Mas o diabo perverteu isto. Ele te faz pensar, prestemos atenção nisto, ele te faz pensar, para satisfazer sua consciência culpada, que você indo e se unindo a uma igreja, tudo estará bem. Isso está errado. Isto é uma perversão. Você não pode obter satisfação só em unir a uma igreja. Você terá apenas um relacionamento mental e intelectual. Pertenço à igreja, sou religioso, todos os domingos vou lá e etc, etc, não é? Você nunca estará satisfeito até que você o conheça como perdão para os seus pecados, onde a questão do pecado é resolvida e você terá aquele amável, calmo, pacífico e eterno companheirismo com Ele para sempre. Quando a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, santificar sua alma e te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Unir a uma igreja não fará isto, não, Senhor. Isto está apenas pervertendo a causa verdadeira. E se o diabo não pode te levar para aquelas coisas, ele te levará para estas outras. Mas não se estabeleça a não ser na antiquada experiência do novo nascimento, nascer de novo no Espírito do Deus eterno, quando a sua alma e Deus se unirem e vocês tornarão um. Amém. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. Estaremos então preparados para o nosso encontro com Ele, quando nós nos encontramos justamente sobre isso que o profeta está nos dizendo. Então, amados irmãos, eu estava dizendo, a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. E o irmão Brana sempre faz uma referência, uma menção, dizendo que, como foi nos dias de Noé, quantas almas foram salvas ali,
do dilúvio. Apenas 8. Como foi nos dias de Ló em Sodoma, quantas almas foram salvas ali. Quantos saíram do Egito, e daqueles tantos quanto entraram na terra prometida. Então, a gente olhando para essas referências que o nosso Elias faz, nós sabemos que serão poucos no arrebatamento. Seremos muitos, é claro, a Bíblia diz que seremos tantos como areia na praia do mar. Mas isso aí é juntando o povo, desde o princípio, os que serão salvos até o final. Mas, amados, essa mensagem que Deus veio com ela ao nosso encontro, não é uma mensagem para preparar virgens nécias. Essa mensagem é para preparar virgens prudentes, para estar realmente esperando a chegada do esposo, com suas vasilhas cheias do azeite, suas lamparinas acesas, o pavio aparado para não ter nenhum borrão para impedir a claridade. Pouca gente sabe do que nós estamos falando, né? Aquelas lamparinas de querosene, né? Minha mãe fazia aqueles pavios de algum pedaço de tecido, de roupa velha, e enfiava ali numa lata, aquela ponta ficava lá em cima. E, de repente, aquilo criava um borrão, assim. Aí minha mãe aparava aquilo lá, né? Cortava, puxava um pouquinho o pavio, para não impedir a claridade. Lamparinas cheias, acesas, o pavio aparado para não ter nenhum borrão, aguardando a volta do Senhor. Que Deus nos ajude. Deus nos ama. Deus te ama. Por isso Ele veio e revelou o segredo de sua palavra para você. Aleluia. Coisas que ainda permanecem escondidas dos sábios e entendidos, mas Ele tem revelado aos seus pequeninos, que quer dizer aos seus escolhidos. Sejamos agradecidos. Levantamos a nossa cabeça. Ontem nós meditamos e nós falamos, temos o direito, e não somente o direito, temos o dever de sermos um povo felizes, alegres, sempre regozijando com a cabeça levantada. Eu digo, se o mundo não pode ver Deus em nós, crentes dessa mensagem, aonde o mundo verão Deus? Onde? Que Ele nos ajude, que o Espírito Santo vivifique estas palavras em cada coração. Laodiceia é uma era morna, a era do mais ou menos. E eu digo, o diabo tem tornado-se poceiro do mundo, isso quer dizer da humanidade, através do espírito religioso. Todo mundo é religioso, ele ficou religioso também. Antes ele era incrédulo, ele matava os crentes, ele perseguia os crentes, porém agora ficou crente também. Leia a Bíblia é o livro de Deus. Você já leu a Bíblia hoje? Leia a Bíblia e eu dou uma interpretação para ela. Mas Deus abriu o seu entendimento. Bondoso Deus, obrigado, bom Pai, por tudo que tens feito por nós até este presente momento. E cremos que o Senhor cumprirá aquilo que o Senhor tem prometido, como Paulo disse, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, darmos mais lugar para o Senhor. Como Paulo disse, orai sem cessar. Aonde quer que estejamos, seja o que for que estejamos fazendo, Pai, que estejamos orando em espírito, aleluia, dando lugar para o Senhor vir e aperfeiçoar essa boa obra que o Senhor tem iniciado. Continue abençoando o seu povo, a sua igreja, Pai.
protegendo-nos, cobrindo-nos com o teu sangue, selando-nos do lado de dentro, Senhor, e então o inimigo ficará selado do lado de fora. Nós oramos pedindo estas bênçãos e somos gratos por esta manhã, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe, meus amados.